O XRP. Poucas criptomoedas geram tanta discussão, tanta polémica e, vamos ser sinceros, tanta confusão. Nos próximos minutos, a gente vai deixar o ruído de lado e fazer uma análise de verdade, bem estratégica, como um gestor de portfólio faria, para entender o que realmente importa aqui. E a questão central é exatamente essa, né? O XRP é aquela promessa de tecnologia que pode virar o sistema financeiro de cabeça para baixo ou é um perigo, uma daquelas armadilhas que podem machucar bastante a carteira de um investidor? É isso que a gente vai descobrir, olhando para os fatos. Para chegar numa resposta, a gente montou um caminho lógico aqui com 6 pontos essenciais. Primeiro, vamos entender o que o XRP é de verdade. Depois, a gente mergulha no ponto mais crítico, o paradoxo Ripple. A partir daí, a gente pesa os prós e os contras, desenha os cenários de preço e, no final, o mais importante, como transformar tudo isso numa estratégia de alocação que faz sentido. Então vamos lá, direto ao ponto. Para começar, a gente precisa ter clareza total sobre o que é o XRP e, talvez mais importante ainda, sobre o que ele definitivamente não é. Olha, o XRP é um dos ativos mais mal interpretados por aí. Pode esquecer qualquer comparação com o Bitcoin como uma reserva de valor ou com o Ethereum como uma plataforma para finanças descentralizadas. A função dele é outra, é super específica. Ser uma moeda ponte, um ativo de liquidez para pagamentos internacionais acontecerem em segundos. E a ambição por trás disso é, para dizer o mínimo, gigantesca. O objetivo declarado é simplesmente substituir o sistema SWIFT, que é basicamente a espinha dorsal de como o dinheiro se move entre países há décadas. E só para a gente ter uma noção da escala dessa oportunidade, o mercado que o XRP está mirando movimenta mais de 150 trilhões de dólares por ano. Pegar uma fatia, mesmo que pequena, desse bolo já seria algo transformador. Certo. Agora a gente vai para o ponto mais crucial de toda essa análise. O que a gente chama de paradoxo Ripple. Sério, entender isso aqui é o que separa um investimento consciente de um tiro no escuro. A tecnologia principal da empresa Ripple se chama On Demand Liquidity, ou ODL. É basicamente a solução que foi criada para usar o ativo XRP e permitir que bancos façam pagamentos internacionais em segundos, sem precisar deixar aquele monte de dinheiro parado em contas pelo mundo. E é aqui que mora o paradoxo. É fundamental separar as coisas. Uma coisa é a Ripple, a empresa de tecnologia que fecha parcerias com bancos. Outra coisa, completamente diferente, é o XRP, o ativo digital. A rede da Ripple, a RippleNet, pode muito bem funcionar sem usar um único token de XRP. E essa pequena diferença que a maioria das pessoas ignora. Então, a conclusão é direta e reta. Mesmo que a empresa Ripple seja um sucesso absurdo, com centenas de bancos usando a sua tecnologia, isso não garante de jeito nenhum que esses bancos vão de facto usar e demandar o token XRP. Eles podem usar a mesma rede com dólar, com euro ou com stablecoins. Ok. Com esse paradoxo bem claro na nossa cabeça, vamos olhar agora para o cenário otimista. Quais são os argumentos que sustentam o investimento do XRP? Porque ele pode sim dar muito certo. Do lado positivo, os argumentos são fortes. A infraestrutura já existe e funciona bem. A gente está vendo um crescimento da adoção por instituições, principalmente na Ásia e no Oriente Médio. Um ponto-chave, a vitória parcial contra a SEC nos Estados Unidos trouxe uma clareza regulatória que abre a porta para a grana de verdade, para capital institucional via ETFs, por exemplo. E para fechar, a narrativa de tokenização e de moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, joga muito a favor do XRP. Agora, vamos virar a moeda. Uma análise séria precisa encarar a realidade de frente. Quais são os riscos estruturais, aquelas pedras no caminho, que podem impedir o XRP de chegar onde os otimistas sonham? E os riscos são bem sérios. O principal, a gente já viu, o risco de ninguém realmente usar o token, mesmo que usem a rede. A concorrência também é brutal, não só de outras redes como Stellar e Solana, mas principalmente das stablecoins. E aí vem a ironia, a própria Ripple está lançando a sua stablecoin. Além disso, o projeto depende demais da empresa Ripple e ainda tem aquela pressão de venda constante dos tokens que são liberados do Scroll todo o mês. Bom, com os argumentos dos dois lados na mesa, vamos tentar colocar isso em números. O que diferentes níveis de adoção poderiam significar na prática para o preço do XRP? Vamos começar pelo cenário pessimista. Nele, o XRP simplesmente não engrena como ativo de liquidez e as stablecoins acabam dominando o mercado de pagamentos internacionais. As análises de mercado para esse cenário indicam um preço que ficaria ali entre $1 e $1,80. Já no cenário base, que seria o mais provável, a gente vê uma adoção moderada. O XRP passa a ser usado de verdade em alguns corredores de pagamento importantes e o seu uso vai crescendo aos poucos, de forma gradual.
Nesse caso, as projeções já melhoram, apontando para um valor entre $2,5 e $4. E, finalmente, o cenário otimista, o bull case. Aqui o sonho se realiza. A adoção por instituições é forte. Bancos e até bancos centrais começam a usar o XRP em larga escala como seu ativo de liquidação preferido. Se esse futuro acontecer, as projeções pulam para uma faixa entre $5 e $10. Para ir muito além disso, a gente precisaria de uma adoção global realmente massiva, algo que hoje parece um pouco mais distante. Ok. Com toda essa informação, a pergunta de ouro é: e agora? Como isso vira uma estratégia de investimento de verdade? Como um profissional deveria pensar sobre ter XRP na carteira? Do ponto de vista profissional, a palavra aqui é prudência. Pela sua natureza de alto risco e altíssimo retorno potencial, o XRP é o que a gente chama de uma aposta assimétrica. Isto significa o quê? Alocar uma parte pequena do portfólio, algo entre 5% e 15% no máximo. Ele funciona como um elemento que pode explodir de valor, mas que, se der tudo errado, a perda não compromete a saúde da carteira como um todo. E com isso a gente chega na ideia final, a grande síntese. Se tem uma única coisa para levar de toda essa análise, é esta aqui. O investimento em XRP não é uma aposta na tecnologia. A tecnologia já provou que funciona. É uma aposta em algo muito mais difícil e imprevisível, a adoção pelas grandes instituições financeiras. E a pergunta que vale milhões, ou melhor, trilhões de dólares e que ainda não tem resposta é: será que elas vão dar esse passo?